noite, pessoal. Estou eu aqui de novo tentando me conectar com a minha convidada desta noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Arrumando o cabelo de novo, porque toda mulher tem que arrumar o cabelo para gravar live, gente. Meu Deus, que é isso? E o pessoal já tá entrando de novo. A Ana Capri de Franca entrou, boa noite. A Benditas entrou. Obrigada por ter me ajudado, por ter me dado a dica de entrar novamente. A Liana entrou e agora eu já vou convidar a Liana de novo, porque eu sei que ela tem um assunto maravilhoso para falar conosco. Ela tem muito conteúdo, essa mulher, essa grande mulher. Ela tem muito conteúdo, ela é... Vamos ver se... agora vai dar certo! Agora a nossa live vai dar certo. E eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. Olá! Que bom que deu certo. Conseguimos! Conseguimos. E aí, amiga, boa noite. Boa noite Como é que aí. tá, como é que tá o som? Tá bom. E pra você? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Tô te vendo, tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo e tô te vendo. Ô, Liana, onde você mora mesmo? É no sul, né? No Rio Grande do Sul, na cidade de Faxinal do Soturno, uma cidade pequena, de 7.000 habitantes, distante 280 quilômetros da capital, que é Porto Alegre. Tá frio aí, amiga? Frio, ó, colete. Hoje tá bem frio, Hoje tá bem quente. frio mesmo. Hoje tá quente aqui Bem pra frio. nós. Ai, que delícia. É, Mas hoje. eu gosto do frio. Eu gosto do frio e não é muitos, poucos meses, 2 meses no máximo. E ultimamente o clima está assim bem estável, né? Varia de um dia para outro, assim a gente passa todas as estações do ano. Então, quando vem o frio, a gente aproveita mesmo, se agasalha, toma um Sim, chazinho, sim. se abafa. Ai, que bom. E aí? Liana, nós estamos na semana Mulheres Transformadas. Eu tenho certeza que você tem algo assim, algo maravilhoso para passar para nós, para as mulheres e também para os homens, né, que estiverem aqui, que for assistir depois. E assim, eu estou muito feliz em você ter aceito o meu convite novamente nessa semana. A gente gravou uma live semana passada, mas assim, passou tão rápido, tão rápido. Eu tinha tanto que aprender com você. Eu achei tão interessante. Eu acho assim que as mulheres mereciam te ouvir de novo. Então, Que assim, bom. eu sei assim que vai ser uma live assim de muita, vai ser um divisor de águas para a vida dessas mulheres que vão assistir, que estão aqui, mulheres que estão nos assistindo. A Regiane entrou, minha amiga. Pessoal, pega esse aviãozinho aí do lado direito e já manda para sua amiguinha, né, Liana? Isso mesmo. Manda um aviãozinho, chame mais pessoas, porque assim como você vai ser edificada com essa palavra, outras pessoas podem ser também. Assim como um dia eu também fui alcançada através de uma live e fez muito sentido na minha vida. Então, assim, compartilha, chame seus amigos, pessoas que você mais gosta, e que eu tenho certeza que, assim, hoje vai virar algumas chaves na vida de cada uma de vocês. Yes! E Ai, então mesmo. nós podemos então começar, né, Josi? Sim, Primeiramente eu quero te agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Como eu disse para vocês, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E sim, você me encontrou através das redes sociais sim, e a gente se conectou, né, numa amizade bonita. E nós conversando, a gente se identificou que nós temos um propósito em comum, né? Aquilo que nos faz bem, nós queremos compartilhar para estar contribuindo na vida de outras pessoas, principalmente de mulheres, né? sim, Mas também de homens, porque eu sei que vai ter homens hoje à noite que já me confirmaram que iriam assistir, que estavam ansiosos para assistir. sim. Porque quando a gente fala de identidade, nós falamos de homem e de mulher, nós falamos do ser humano, né? Uhum. E eu posso te dar continuidade? Sim, lógico, fica à vontade.
Ok. Então, antes de começar mesmo, queria dar uma boa noite aos nossos seguidores ali que estão nos assistindo, aos meus seguidores, aos teus, né? Dizer que é um prazer muito grande que eles estejam aqui nesta noite e aqueles que irão nos assistir posteriormente. Eu profetizo que Deus vai tocar, assim, vai abrir aquela chave que você precisava girar para ter a transformação na tua vida. Então, vamos lá. Quando a gente fala de identidade, nós estamos falando do senso de pertencimento, de quem eu sou, né? Eu, por muito tempo, assim, hoje olhando toda a minha caminhada, eu percebo que por muitos anos eu vivia sem saber quem eu era, vivendo com uma identidade distorcida. E a grande maioria das pessoas, hoje em dia, é assim também. Então, a identidade, o senso de pertencimento, tudo que nós vivemos hoje, de bom e de ruim, está relacionada com a nossa identidade. Por que eu falo isso? Porque existe a pirâmide, né? A pirâmide do indivíduo, onde existem as três crenças primais. Na base da pirâmide existe a crença de identidade, que me define quem eu sou. No meio é a crença de capacidade, que diz do que eu sou capaz de fazer. E no topo da pirâmide é a crença de merecimento, onde eu percebo o que eu mereço para a minha vida. Ok, mas e como que isso acontece? Então, tudo isso acontece desde que nós nascemos, né? As nossas crenças, elas são formadas ao longo da nossa vida, mas principalmente do 0 aos 12 anos de idade, que é onde nós estamos mais suscetíveis. E assim também existe autores que dizem que dos 3 até os 13 é fundamental, dos 3 aos 8, mas assim a gente estende até os 12, que é a fase da infância, onde aquela criança ela está mais vulnerável. Então, tudo aquilo que ela ouve, ela vê e ela sente, ela deixa entrar, sem um filtro. Então, tudo aquilo que a gente ouve, sente e vê repetidas vezes, ou sob um forte impacto emocional, vai definir as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Então, quando eu ouço repetidas vezes, lá na minha infância, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, cuidadores, professores também tem um papel muito importante nisso, que eu sou, por exemplo, uma criança que só dá trabalho, muitas vezes é normal a gente ouvir relatos de pessoas que dizem, meu pai e minha mãe diziam que não queria que eu nascesse, que eu fui um acidente de percurso, então a pessoa se sente rejeitada. Ou então os pais queriam que nascesse do sexo masculino e nasceu uma menina, então ela não se sente pertencente, ela não se sente bem-vinda naquele núcleo familiar. Toda vez que pai e mãe falam, tu só me dá trabalho, tu não é capaz, tu começa uma coisa e não termina. A criança quer ajudar, muitas vezes, a mãe lavar a louça, a mãe diz, não, tu não é capaz, tu só derruba no chão. Tudo isso vai entrando na mente da criança sem filtro. E veja bem, os pais e professores são os primeiros ídolos na vida de uma criança. Então, tudo aquilo que eles falar entra direto, como eu falei, sem filtro, porque eles acreditam, assim, piamente naquilo que eles estão dizendo, porque são os primeiros ídolos, né? Então, sempre que tu te refere a uma criança dizendo, por exemplo, tu é arteiro, tu é medonho, tu é teimoso, tu é chato, tu é lento, tu é muito lerdo, meu filho. Tudo sempre que tu te refere a tu tá te referindo, tu tá distorcendo, mexendo na identidade daquela criança. E aquela criança, então, que nasceu para ser, para ter e para fazer todas as coisas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nasceu com potencial para vir ao mundo e ser próspero, ter uma vida abundante em todas as áreas, começa a se ver com lentes distorcidas. A gente diz que as crenças nos definem.
Então, é como se aquela criança colocasse uma lente colorida nos olhos, né, como um óculos, e ela começa a se ver de forma distorcida. Ela vê a ela e vê as pessoas e o mundo à sua volta, tudo com lentes coloridas, de forma distorcida. Então, ali já começa a questão da distorção da identidade. Então, essa criança que ouviu repetidas vezes lá na infância, que tu é isso, tu é aquilo, não era para te ter nascido, tu foi um acidente de percurso, ela começa a se sentir rejeitada. E ali começa a nascer, então, a rejeição, as feridas de rejeição. Quando a gente fala também de ferida de rejeição, já nasce muito antes de eu nascer, ainda na gravidez da mãe, quando ela, pelas emoções que a mãe sentia, por tudo aquilo que ela, todas as emoções negativas, ansiedade, medo, preocupação, tudo isso já passa para o bebê, para o feto. Então, a criança já nasce com emoções negativas, né? Então, o indivíduo que, como eu falei, que tinha tudo para nascer, para desenvolver o seu propósito, para cumprir com a sua missão aqui, ele começa a se ver como uma pessoa incapaz, a identidade dele é distorcida, e quando a identidade é distorcida, ele também ele não se acha merecedor. Então, é aquilo que a gente conversou hoje, tudo aquilo que a pessoa começa a fazer, às vezes ela não dá sequência, porque às vezes ela já está num patamar, ela está bem, mas aí tem algo lá no inconsciente dela que lembra, mas você não é merecedor, se tu continuar, tu vai ter sucesso. Então, a pessoa se auto-sabota, larga aquilo que começou e recomeça tudo de novo. Então, o recomeçar muitas vezes tem a ver com a crença de merecimento. E isso, assim, é muito, muito, muito normal. Eu, particularmente, quando eu fiz o meu processo de coaching, a minha pirâmide, né, ela estava totalmente invertida. E é o que a grande maioria das pessoas tem hoje. A identidade, em vez de estar na base que define ela está invertida. Ela tem o merecimento na base e a identidade lá em cima, quer dizer, está invertida. Então, quem define a pessoa, muitas vezes, é o que ela faz, é o que ela ganha, e não quem ela é. Como a gente vê hoje pessoas que, às vezes, não têm condições financeiras e acaba comprando, investindo em carro novo, troca de carro todo ano, muitas vezes, mas ele acha que se ele trocar de carro, se ele tiver o carro do ano, ele vai ser alguém, né, de sucesso, por exemplo. E o sucesso a gente sabe que não é medido pelo status, pelo poder aquisitivo, pelas finanças. O sucesso é a vida abundante em todas as áreas, desde o emocional, espiritual, familiar. É uma vida próspera, né, que não se define no dinheiro. Então, não sei se eu consegui fazer entender, Josi, mas a identidade, então, a gente nasce com a identidade original e no ambiente onde nós estamos inseridos, que é a nossa família, é lá que começam então as distorções. Então veja bem, a família ela é o cenário designado por Deus para ser o local de aconchego, né? O que é o aconchego? Aquele local de acolhimento, de amor, de empatia, né? De cuidado. E quando ela é este lugar de acolhimento, de aconchego, ela é a promotora da saúde física, mental, espiritual e emocional. Agora, ao contrário, quando em vez de ser esse local de aconchego, ela é um campo de batalha, ou seja, aquela família disfuncional, psicossomática, doente, que traz feridas, né, do seu passado que não foram ressignificadas e que também é muito comum e que eu também passei por isso e que a gente começa a repetir erros, né, repetir padrões lá da família de origem nossa, porque a gente até então não sabia disso. E por quê? Porque não fomos curados. E aí nós repetimos com nossos filhos. Então, em vez de ser esse local de promoção da saúde física, mental e espiritual, vai ser, então, a promotora da doença. Doença física, doença mental, doença espiritual e doença emocional. Como assim?
Porque uma família psicossomática, ela adoece os seus membros. É aquela família que a esposa e o marido eles são doentes emocionalmente, né? Aparentemente são normais, né? É que eu digo, a grande maioria das pessoas, de nós, viemos de famílias psicossomáticas, famílias doentes emocionalmente, com dores no nosso interior, dores na nossa alma, muitas vezes presas àquelas dores do passado, né? Às vezes por falta de perdão e às vezes até por não saber, por não ter esse entendimento, né? Carregamos tudo aquilo que nos machucou. E aí a tendência é justamente aquilo que mais nos feriu, nós vamos acabar fazendo com nossos filhos, que é a repetição de padrão negativo. A gente repete aquilo que mais... Isso tudo de forma inconsciente. Não que a gente vai dizer, agora eu vou me vingar dos meus filhos, porque lá na minha infância eu sofri. Não, é tudo de forma inconsciente. Então, a identidade distorcida, aonde ela inicia? É lá na nossa família de origem. É lá com o papai, com a mãe, de forma inconsciente. Ninguém faz isso querendo, como eu também fazia com os meus filhos, né? Até ter esse entendimento. Então, todas as vezes que eu me reportava ao meu filho, dizendo, tu é muito lerdo, tu tem que agir mais depressa, tu tem que fazer isso que nem teu irmão, começa as comparações, nós estamos ferindo a identidade no caso do filho, né? Então, a nossa identidade, ela é praticamente formada lá na nossa infância, né? E aí, ai que amor da tua menina. Oi, meu amor. Tchau. Oi. Então, Josi, a nossa identidade, muitas vezes, tudo aquilo que a gente viveu lá na infância, né? As dores emocionais, todas as nossas experiências boas. Ok. Todas as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, vão definindo a nossa identidade. Então, tudo aquilo que você está vivendo hoje, exatamente o que você vive hoje, é baseado nas crenças que você carrega. Então, aqui já vai uma chave para você virar. Eu faço uma pergunta: que tipo de vida você tem? Uma vida abundante em todas as áreas ou você se sente limitado em algumas áreas? Então, saiba que aquela área onde você não está vivendo a abundância que Jesus prometeu, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em João 10:10, é porque existe uma crença ali. Então, precisa ser ressignificado, precisa ser fortalecido, uma nova crença tem que ser formada ali. Sim. E muitas vezes essas crenças é na área financeira, muitas vezes é na área emocional, em vários do casamento, qual é a referência que você traz de casamento lá da sua família de origem. Casamento é algo para feliz, é algo que te dá prazer, é realmente esse lugar de refúgio, é aquele campo de batalha. Tudo isso a gente traz como referência lá do nosso passado. Qual é a referência, por exemplo, de trabalho? Você se contenta com aquela coisa medíocre ou você sempre quer prosperar, você quer buscar algo a mais? Porque se Deus veio para dar vida e vida em abundância em todas as áreas, e tem algo que vem te limitando, é porque está travando, é como uma corrente que está te acorrentando. Então isso precisa ser identificado. Porque é uma crença, muitas vezes é uma crença de capacidade que você carrega se achando que não é capaz, que isso não é para você, isso é lá para o fulano, eu não sou inteligente. Errado. Todos nós nascemos com dons e talentos e Deus nos capacitou. Quando nós viemos ao mundo, Deus preparou, existe a metáfora da mala, né? Deus colocou tudo aquilo que nós precisávamos para desenvolver com o nosso propósito aqui na Terra. Deus não esqueceu de nada. O que nos define se somos inteligentes ou não é a crença que nós carregamos de nós mesmos. Se você não se acha merecedor de ter um casamento feliz, de ter um relacionamento feliz, então começa os altos e baixos, você se auto-sabota. Eu tinha um colega, quando eu fiz a formação em coaching, que ele era assim, um empresário muito bem sucedido. E ele contou numa ferramenta que a gente foi fazer.
Ai, ai, Tá brincando? ai. Alguém me ligando aqui. Vamos esperar então. Ok. Posso continuar? Pode continuar, Liana. Tá. Então, ele identificou que ele sempre vivia em altos e baixos. E quando ele estava assim no topo, ele ganhava muito dinheiro como empresário, ele dava um jeito, ele não sabia por quê, mas ele se auto-sabotava, ele quebrava com o negócio, ele já estava na quarta vez. E aí, numa ferramenta que a gente, que um aplicava no outro, né? Ele identificou, ele foi meu parceiro. Então, na ferramenta, ele O identificou teu som que ele ficou existia uma. baixo pra mim, Liana. Será? Eu acho que é problema com o microfone. E eu já com silencioso aqui, eu não sei o que tá acontecendo aqui, minha filha. Meu celular tá bloqueando aqui. Deixa eu ver, que eu acho que é com o meu aqui. Olha só. Eu acho que sim. Só um minutinho. Ah, O pronto. pessoal ali podia dar um feedback como é que tá meu som, se tá tudo bem. Eu acho que é Como é que tá meu celular que tava com um probleminha aqui no alto-falante. Ah, pode ser. Mas ainda Então, tô te ouvindo continuando. baixo. Tá baixo pra mim. Como é que tá o pessoal aí? Dá um feedback ali se tá tudo bem. Meu som tá com interferência. Estou escutando bem. Então tá, Tá te vamos lá. ouvindo bem? Ok. Então vamos lá. Então ele identificou que ele trazia uma crença lá da infância, porque ele começou a trabalhar muito cedo. E a mãe dele, então, fazia ele trabalhar com 14 anos, então, tudo que ele recebia o salário, a mãe dele pegava o dinheiro tudo para ela, para pagar as contas. Então, ele criou uma crença de que ganhar dinheiro era algo que trazia sofrimento, porque ele não conseguia usufruir do dinheiro que ele ganhava, do salário que ele ganhava. Então, o que a mente dele registrou? Dinheiro traz sofrimento, dinheiro não é bem-vindo. Então, quando ele estava no auge da carreira dele, ele se auto-sabotava, ele perdia tudo. Ele vivia em altos e baixos, né? Em picos e vales. Então, era uma crença de não merecimento que ele tinha, então ele se sentia incapaz. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui uma definição de que a Camila Vieira fala sobre a identidade, que eu achei, assim, fantástico, ó. Se sua identidade, formada desde a sua infância, entender que você é alguém forte, você vai entender que é capaz de realizar grandes coisas e você vai gerar grandes coisas porque você merece. Porém, se na sua experiência de sua infância você cresceu entendendo que você era escasso, que você era inferior, que você era pouco capaz, é assim que você emocionalmente se enxerga. Então, consequentemente, alguém que cresce realizando poucas coisas, né? Porque, na verdade, nunca vai ter grandes coisas, porque no fundo você acha que não merece. Então, não é o que nós falamos que nós temos, né? É o que nós geramos, são os nossos frutos. É aquilo, isso aqui tudo resume e fecha com tudo que eu falei até agora. Então, as nossas crenças dita a nossa realidade. Como eu me vejo hoje, como eu estou com o meu casamento hoje, como eu trato meus filhos, tudo está baseado com tudo aquilo que eu vivi lá na minha infância, pelo que eu vi, ouvi e senti repetidas vezes sobre o forte impacto emocional. E quando eu falo sobre forte impacto emocional, também me refiro às questões das feridas emocionais, dos traumas, as surras, né? Os abusos físicos, abuso emocional, físico, né? As surras, abuso sexual também, causam grandes feridas e isso distorce a identidade original. Olha, Ok? Eu posso continuar? deixa eu só Quer fazer alguma pergunta? muitas das vezes, esses pais, eles, assim, não é que nos prejudicam, é que Não. às vezes, assim, às vezes acontece coisas, consequências da nossa criança lá interior, por algumas ações dos pais. Mas esses pais, não é que eles fazem para prejudicar, mas alguns acabam depois carregando a culpa, né?
E Certeza. É tudo de forma inconsciente, né, Josi? tudo que Assim, eu sempre digo nas minhas falas para os meus coaches, ah, tudo aquilo que nos feriu de pai e mãe nos fez vítimas, mas nós somos vítimas de outras vítimas. Eles foram vítimas dos pais dele. E ninguém quer fazer isso com os filhos, né? Mas é algo assim, é da natureza do ser humano. Aquilo que a gente mais abominava lá do que o pai e a mãe faziam conosco, inconscientemente nós vamos repetir com nossos filhos, né? Então é através do autoconhecimento. Quando a gente tem que trazer a consciência, ter esse conhecimento. Por isso que a palavra de Deus nos diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então as pessoas não têm o conhecimento e muitas vezes vivem uma vida medíocre, mediana, e acham que está tudo certo, que é assim mesmo. Mas aí lá a palavra de Deus diz que em João 10:10 que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E por que as pessoas não estão vivendo, não tomaram posse dessa abundância? Por falta de conhecimento, por falta de entender que nós podemos ressignificar, eliminar, identificar e eliminar essas crenças que nos limitam e criar novas crenças fortalecedoras. E isso é um trabalho que o coach, como nós, coach integral sistêmico, master coach, nós temos a autoridade para fazer, nós temos técnicas, ferramentas poderosas para identificar e eliminar crenças e criar novas crenças, um novo caminho neural, um registro neural na nossa mente ali, nas sinapses, e fazer com que a pessoa, então, ela venha viver tudo aquilo que ela nasceu para ver. Então, o coach, ele traz a consciência, isso, né? De que é possível ressignificar, sim, é possível criar um novo caminho neural e restaurar a nossa identidade. sim. Então, como eu falei, então a nossa identidade é formada lá na nossa infância e lá na nossa família. Então, a família é o local onde nós criamos a nossa identidade, as nossas crenças, os valores, e também é a família que nos prepara para a vida. E quando essa família ela é disfuncional, ela acaba deixando a desejar nessas questões. E aí se torna aquela criança que se torna um adolescente, aquela criança que se torna um adolescente, um adulto com problemas de toda ordem, e problema com doença, né, na área emocional, são aquelas pessoas que vivem em altos e baixos, com frustração, com depressão, né? A gente sabe que muitas doenças no adulto, a medicina psicossomática, ela nos fala isso, que várias doenças, né, ela tem essa relação com as nossas dores lá no passado, as dores não faladas, as dores não expressas em forma de palavra, aquela angústia, e a pessoa vai retendo aquela dor, e é como se fosse uma bomba, né, um homem-bomba. Quando o homem-bomba, ele joga aquela bomba, primeiro ele se destrói, depois destrói os demais. E assim é com as nossas dores. Quando nós não falamos, nós vamos engolindo muitas vezes ressentimentos, raiva. Chega num momento da nossa vida, a Vi Costa ali, todos nós merecemos um processo de coaching, gratidão. Ela foi minha coach, minha querida Vi Costa, a Vilciane, uma pessoa que teve assim, uns resultados maravilhosos. Então, Josi, agora fugiu o que eu estava falando mesmo? Mas assim, Oliana, Aí a gente guarda todo aquele ressentimento e chega num ponto lá na nossa fase adulta, um gatilho é disparado, aquela dor é lembrado e aí explode, assim, como uma bomba, né? Aí a pessoa tem aqueles comportamentos compulsivos, disfuncionais, acaba se automutilando, se autoflagelando, né? E aí ir machucando os demais à sua volta, porque por causa das dores emocionais que não foram tratadas, não foram expostas. Então, toda dor precisa ser falada. Então, queria fazer uma pergunta, Josi? eu falo assim, uma criança que ela foi adotada quando bebê, né? Uma criança assim que ela foi adotada, tem muitos. Eu fui conselheira tutelar por 4 anos. A gente às vezes ouvia muitas mulheres dizendo assim,
eu quero adotar uma criança, mas eu tenho medo porque tá vindo de uma família totalmente assim desestruturada e tal. E aí eu falava, gente, por que isso é a criação que vai definir, né? E depois a gente via que realmente aquela criança que foi adotada, ela tinha traços e comportamentos parecidos com da família biológica dela. Como você explica isso pra gente, Liane? Porque assim, ó, como eu falei, né, desde a gestação, as dores emocionais da mãe, dos pais ali, ela é passada para o feto, ainda no ventre, na mãe, né? E as dores, assim, a dor emocional, os traumas emocionais, afetam o nosso DNA. Eles alteram a estrutura genética. Por isso que assim, a responsabilidade de uma família não é só na questão de gerar, mas ela é uma transmissora geracional. E nessa transmissão geracional, tu transfere coisas boas e muitas vezes coisas ruins que a gente carrega lá dos antepassados. Então, a pessoa, principalmente a pessoa que ela é adotada, a criança, por mais que a mãe assim, doa a criança e diz, meu filho, mesmo que ele é bebê, a mãe vai te doar porque não tem condições de te cuidar e tal. Mas a criança, ela se sente rejeitada, porque ela foi abandonada. É essa a leitura que a criança vai fazer. Assim que nem eu falei na live anterior, né? A criança que perde um pai ou uma mãe, mesmo que é explicado para ela, mas a leitura, naquele momento, naquela idade, aquela criança fez a leitura de que papai ou mamãe me abandonou. E esse abandono gera uma ferida, a ferida da rejeição, que depois na fase adulta gera comportamentos disfuncionais. A pessoa tem vários assim comportamentos destrutivos, né? Ela fica com a identidade distorcida. Sim, eu conheço. Então, Eu conheço pessoas, né, assim, mas assim, tem um conhecido bem próximo que, assim, quando eu fui conversar com essa pessoa estava totalmente machucada. E quando eu toquei na ferida, essa pessoa começou a chorar. E, assim, essa pessoa já tem 38 anos. E essa pessoa se sentia totalmente rejeitada, porque a mãe desse rapaz deu ele quando ele era assim, recém-nascido, nasceu e deu. E depois que ele ouviu a história, hoje explica, eu falo assim, ele falou para mim, Jô, fez tanto sentido. Ele falou assim para mim, você foi a melhor psicóloga que eu fui até hoje, mas na verdade é porque a gente já estuda coach, estuda um pouco de psicanálise, um pouco de constelação familiar, então a gente começa a compreender um pouco tudo isso. Mas daí ele pegou e começou a contar a história pra mim e eu vi assim, e ele começou a chorar muito e eu vi assim, era uma rejeição, ele se sentia rejeitado. Ele falou assim, Josué, por que ela me deu e não deu aos meus outros irmãos? Aí eu fui fazer ele entender e tal, explicar por que ela deu ele e tal, que ele tinha que ter gratidão por aquela mãe, porque aquela mãe ela foi instrumento de Deus para gerar ele, e se ela deu naquele momento é porque ela não tinha condição. E ele começou a olhar ela com os outros olhos. E essa pessoa, Liana, gente, isso é tão sério que essa pessoa ela não consegue sair do lugar da zona de conforto. Um rapaz de 38 anos não consegue fazer nada, simplesmente ficar dentro de um quarto depressivo, porque ainda não. eu acredito. Porque, tipo, também não aceita muito, não aceita muita ajuda, entendeu? Fica naquele mundinho ali, não sai daquele mundo, não sai, só simplesmente fica ali naquele mundo. É triste A ver. Joyce Meyer, a Joyce Meyer, que é o autor do livro Raiz de Rejeição, que eu aconselho, assim, eu indico para todo mundo ler, porque é fantástico, assim, falou muito comigo, porque eu tinha se me sentia muito rejeitada também quando criança, então, já contei isso várias vezes. Quem quiser saber mais da minha história, pode procurar lá no meu canal no YouTube, Liana Moro Coach, tem vários vídeos lá, enfim. Então, assim, ela diz que a ferida da rejeição... Como? Eu não sabia que você tinha canal no YouTube. Sim, Liana Moro Coach. Então, a ferida da rejeição, segundo a Joyce Meyer, é a ferida assim, que mais causa dor.
causa assim uma distorção grande na identidade, a pessoa realmente assim se sente desamada, não se sente pertencimento, ela altera assim todos os resultados na vida da pessoa. Então essa pessoa assim, ela tem dois caminhos a seguir. Ou ela continua na cama da vitimização, né, se sentindo coitadinho, por que que mamãe me abandonou, por que que só eu, por que que não meus irmãos? Ou ele resolve tomar as rédeas da vida, daqui para frente fazer diferente, entender, ser grato por aquela mãe que gerou a vida, que se ele está vivo, porque ela gerou a vida, que independente da circunstância, porque a mãe doou ele, hoje ele tem uma família, hoje ele está ali, né, bem ou mal, ele é um adulto, e ele pode fazer diferente daqui para frente. Mas para isso ele tem que querer essa mudança, ele tem que aceitar isso, ele tem que perdoar a mãe, porque sem perdão a pessoa não faz as pazes do passado. Ela fica voltando, assim, lambendo as feridas do passado, e cada vez que ele lembrar desse fato, ele vai ressignificar aquela dor, a dor da rejeição, a dor da perda, por que que a mãe me doou, por que ela não, né, por que ela não está comigo. Então, assim, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, quando eu penso, é como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. Então, cada vez que ele lembra o fato, ele reedita aquela dor do passado, soma com essa dor do presente, e aí vem aquela raiva. Por que que ela me abandonou? E ele fica preso na cama da vitimização. Os resultados dele não prosperam. O coração dele provavelmente está endurecido. E quando o coração endurece, que é uma forma de se proteger para não sofrer mais, é como se levantasse um muro invisível, tipo assim, ninguém mais vai me machucar, ninguém mais vai me ferir. Esse coração fica endurecido e não flui o fluxo da vida, que é o amor. Não E consegue aí ele se não se... relacionar, Ana. Não consegue se Como? relacionar. O relacionamento dele dura 8 meses e não consegue se relacionar com nenhuma mulher. Perfeitamente. O que a Eric falou? Ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Exatamente. É isso aí. Ressentimento do passado, o medo do presente, do futuro, medo do que vai acontecer e raiva no presente. Então, o que acontece? Ele está com o coração endurecido, ele não consegue se amar, porque não flui o fluxo do amor. Não conseguindo se amar, ele não consegue amar ninguém. Sim. E aí, todos os relacionamentos, ele pode estar perdendo grandes oportunidades com pessoas maravilhosas, mas ele não vai conseguir se entregar, ele não vai conseguir ter um relacionamento, ele vai focar sempre nos problemas. E ele vai, enquanto ele não perdoar, ele vai atrair sempre pessoas na mesma vibe dele, né? Na mesma sintonia dele. Sim. Vítimas tóxicas, né? Com sentimentos tóxicos, é bem assim. Liana, como que ressignifica essa questão de ser, do vitimismo, desse vício aí, vitimismo, a pessoa é vício, ela se tornou uma vítima. Seja lá a vitimização, por exemplo, que a gente tem, pode ser, porque eu fui rejeitada no passado, porque eu fui abusada sexualmente, porque eu fui, eu nunca tive nada, eu fui muito comparada, seja a dor que for. Para ressignificar, o que eu tenho? Eu tenho que voltar lá no passado, olhar para aquela pessoa que me feriu, né? E dar um novo... Lembra que a gente conversou na sessão passada, na live passada? Eu tenho que dar, porque toda experiência, ela gera um significado e um sentimento. Então, quando eu sou ferida, gera um significado de... porque... minha mãe e meu pai não estavam aqui para me proteger, ou então se foi o pai e a mãe que feriu com palavras, com a surra, ele vai sentir raiva, ele vai não se achar merecedor ou pertencente àquela família, então vai gerar muita raiva, a criança vai crescer com aqueles sentimentos tóxicos, eles se tornam com vícios tóxicos, né? Então, como é que eu vou ressignificar isso? Eu tenho que voltar para aquele momento de dor, e tudo isso gera dor, e a pessoa tem que querer, porque para ver cura nós temos que ressignificar. E muitas pessoas às vezes não querem viver o processo, não querem mexer, porque vai doer. Só que vai doer sim, mas vale a pena, porque vai doer uma vez só para não doer nunca mais.
né? Para você ficar livre. Então, volta para aquele momento, olha com compaixão, seja lá quem for, né? Seja um estuprador, seja quem foi, olha com compaixão e você vai entender, dar um novo significado. Seguinte, só fere quem foi ferido, só abusa quem foi abusado, só machuca quem foi machucado. Então, essa pessoa, por mais que te magoou, por mais que te feriu, também alguém fez isso com ela. Quando você tem esse entendimento, você vai olhar com compaixão e você vai perdoar. E o perdão não é para libertar aquela pessoa que te fez mal, o perdão é para libertar a pessoa que está ferida, para fechar o passado assim, virar a chave, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso, tipo assim, tem pessoas que dizem, eu não vou perdoar, tu não sabe o que aquela pessoa me fez. Ai, porque muitas vezes é pai e mãe mesmo, que ai, ele me disse palavras horríveis, porque o meu pai só me batia. Mas assim, enquanto você não perdoar, você não prospera em nenhuma área da vida, nem na financeira, porque tudo está relacionado com o emocional. Para ver cura emocional, tem que passar pelo perdão, não tem outra, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, perdoai as nossas ofensas assim como. Então, o perdão, para Deus nos perdoar nossos pecados, está condicionado a nós liberar perdão para quem nos magoou, seja lá quem for. E perdão não é simplesmente da boca para fora, dizer, eu te perdoo, está perdoado. Não quero mais falar sobre isso, não. Gente, perdão, coisa assim que falou muito comigo isso, durante todo esse processo que eu passei nos cursos do autoconhecimento. Perdão é um processo. É toda vez que você traz à memória aquele fato daquela pessoa, é você dizer para você mesmo, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. E como é que você vai saber se você realmente perdoou emocionalmente e não só intelectualmente, né? É você fechar os olhos, imaginar essa pessoa vivendo assim, bem, numa plenitude, e você não sentir raiva e nem mágoa. Aí é sinal de que você perdoou. Por isso que a cura emocional é um processo, não é no estalar de dedos. E o perdão também não é assim no estalar de dedos. É um processo. Muitas vezes leva tempo, dependendo do tamanho da ferida, leva anos. E às vezes pode ser rápido mesmo. Mas o importante, assim, é que Deus conhece o nosso coração. Ele que sonda, Ele sabe, conhece tudo de nós, porque foi Ele que nos formou, Ele que nos constituiu com toda nossa personalidade, enfim. Então, Ele sabe se nós estamos dispostos a perdoar ou não. Porque Ele sonda, nós podemos até dizer, eu perdoei, mas Deus é que sabe se nós perdoamos ou não. Então, para nós podermos fazer as pazes do nosso passado, nós temos que fechar a porta que é através do perdão. Ali sim, então, a gente vai dar um novo significado. Então, aquilo que não me matou, eu vou fazer diferente daqui para frente. Me tornou mais forte. Daqui para frente, eu tomo as rédeas da minha vida, eu vou fazer diferente. Eu quebro isso e a partir de agora eu não vou mais ser, tipo assim, essa mãe exigente, essa mãe chata, essa mãe que cobra, essa mãe que compara um filho com o outro. Eu não vou repetir aqueles padrões que eu trazia lá da minha infância com a minha mãe e meu pai. Isso e é isso que Deus quer de nós, né? O que tem um versículo que diz assim, não vos conformeis com este século, mas mas transformais com a renovação da vossa mente. Não te conforma com o que você está vivendo, se você não está vivendo uma vida próspera em todas as áreas. Deus está nos advertindo, não te conforma com essa vida medíocre, não te conforma com esses resultados. Transformai a vossa mente. De que forma eu vou transformar a minha mente? Primeiro de tudo, então, eu tenho que trazer o autoconhecimento, eu tenho que me conhecer, saber meus resultados, quais são meus frutos hoje como mãe, quais são meus frutos como esposa, quais são meus frutos como profissional. Eu estou dando o meu melhor, eu estou sendo uma esposa que meu marido quer, eu estou sendo a mãe que meus filhos necessitam, eu estou sendo uma filha de Deus, que Deus me fez para ser. Então, olhar para os nossos frutos hoje, com amor, com verdade, com humildade, despir, assim, tirar nossas máscaras e olhar para nós, assim, realmente com humildade. Dizer, quem eu sou? Quais são meus frutos?
que comportamentos eu estou repetindo na minha família que eu trouxe lá da minha família de origem. Porque a família que nós estamos hoje é a família onde nós vamos ser o agente de transformação. Porque quando uma mulher ela é curada, guarda bem isso, quando uma mulher é curada, ela é instrumento de Deus para levar cura para outras mulheres. Uau! Uau! E quando uma mulher é curada, ela restaura os relacionamentos da sua família. Então, isso, assim, é maravilhoso, porque, então, assim, quando a mãe, ela é curada, ela restaura os relacionamentos com os filhos, com o marido, porque nós, mulheres, nós somos a candeia, nós somos a luz da nossa casa, a Bíblia diz isso, né? Sim. E uma mulher sábia fica a sua casa, e a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Então, a cura, ela passa pela família. Uma mulher curada, ela restaura relacionamentos. Isso fala muito comigo, porque mexeu muito comigo. E então, assim, ó, como me fez bem, eu vejo hoje meus resultados. Acho claro que a gente continua vivendo um processo, né? Mas assim, é algo que queima dentro de mim, passar isso para as pessoas também ter esses resultados, buscar essa renovação, né? Buscar essa transformação, renovar, se aquilo que eu falei, se aquilo que eu vivi até hoje não tenho resultados satisfatórios, eu vou ter que ver o que eu tenho que fazer de diferente. Se meus resultados não estão bons, o que eu estou pensando? Quais são os sentimentos? Quais são minhas emoções? Então, renovar a mente também é ter um controle sobre os nossos pensamentos. Se aquilo que eu pensava, eu sentia e eu agia. Então, o que eu tenho que pensar daqui para frente? E aí, o que a palavra de Deus nos adverte? Sobre tudo que deve pensar, tudo que é bom, que tudo que edifica, que tudo que que traga louvor, enfim, eu não lembro agora do versículo, mas Deus nos adverte isso. Então, quer dizer, a Bíblia tem tudo que nós precisamos, né? Ô, Liana, e essa mulher, a mulher de Provérbios, a palavra de Deus vai dizer que eu me inspiro muito nessa mulher, né? Nesse modelo que Provérbios vem ensinando dessa mulher. Ela era elogiada pelos seus filhos e pelo seu esposo, né? E, ô, Isso. Liana, a gente estava falando dessa questão aí de começar a repetir coisas lá da família. Teve um momento da minha vida que quando eu tive meu primeiro filho, o Otávio, eu não conseguia abraçar, Liana. Eu não conseguia abraçar essa criança. E aí, quando ele nasceu, eu abraçava demais. Aí chegou um período que eu não conseguia abraçar de jeito nenhum. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, depois, na busca do conhecimento, né? Portanto, lá em Abacuque fala que o povo perece por falta de conhecimento mesmo. E é por isso que eu tô falando para vocês que estão assistindo, busque conhecimento para que a vida de vocês tenha como se diz, Deus deixou a vida e a vida com abundância. Então, busque conhecimento para que vocês possam ter abundância na vida de vocês. Então, quando eu busquei esse conhecimento, comecei a buscar conhecimento, eu ressignifiquei a minha história. Por quê? Porque eu descobri, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, assim, eu não recebi abraço de mãe, apesar que a minha mãe, eu sei que ela me ama muito, ela me amava muito, portanto, ela era aquela mãe super protetora. Então, minha mãe, ela é maravilhosa, só que ela também não recebeu abraço. Então, isso para ela era algo vergonhoso para ela chegar e abraçar os filhos. Mas depois eu comecei a entender isso. Só que eu percebi, Liana, que eu estava repetindo o comportamento dela, a mesma coisa. Eu não estava conseguindo abraçar o meu filho, porque também eu não fui abraçada. Aí eu falei, eu não quero repetir os mesmos erros da minha família, da minha mãe. Eu quero abraçar. Então, quando eu comecei a ter esse olhar diferente, eu comecei a abraçar muito. Então, eu cato meu menino assim, abraço e beijo, eu falo, eu te amo, cato meus meninos e abraço, e até mesmo. É decidir para ser diferente para frente, né? E tem pessoas que ficam... Josi, nós temos pouco tempo, eu vou começar a falar sobre a cura, então. O que você acha? Oi? Vamos falar da cura, porque eu estou vendo que a gente tem pouco tempo aqui. Sim, vamos falar como é
Como é que eu posso restaurar minha identidade, já que o tema da live é identidade restaurada? Então, veja só, em Salmo 139, do versículo 13 ao 18, olha o que Deus fala a nosso respeito. Lembra que eu falei que lá na infância, muitas vezes, tem pai e mãe que diz, tu não devia ter nascido, eu casei com teu pai só porque eu engravidei, a criança se sente rejeitada, acha que ela não era bem-vinda, que ela não devia ter nascido. Olha o que Deus diz para nós. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Então, lá no secreto, Deus já sabia. Os pais podem não ter planejado a gravidez, a vinda do filho, mas Deus deu uma ordem naquele momento, onde o casal se uniu para aquele ser bem-vindo. Deus deu o aval deles. E diz mais, os teus olhos viram o meu embrião. Deus estava sempre conectado com aquele ser, ainda antes dele nascer. Ó. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quer dizer que antes mesmo de nós nascer, Deus já havia escrito num livro, porque nós temos um livro profético, onde Deus escreveu tudo que nós devemos fazer aqui nesta terra. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra live, que eu adoro também, sou apaixonada por este tema. E que nós devemos descobrir, nos conectar com Deus para descobrir qual é o nosso propósito. Mas então, assim, ó, ninguém é acidente biológico, acidente de percurso. Nós fomos já desejados por Deus, nossos dias foram contados muito antes de nós nascer. E o nosso propósito já foi escrito, nós temos um livro profético designando tudo que nós devemos fazer aqui na Terra. Por isso que aqui você vai virar uma outra chavezinha agora. E eu te pergunto, como está a tua vida hoje? Você sabe quem você é? Quando você não sabe quem é, você não sabe o seu propósito, você vive vivendo dias aleatórios, muitas vezes sem objetivo de vida, sem vontade de acordar, porque não tem um objetivo específico, porque talvez você ainda não se conectou com a sua identidade original, e aí você não sabe qual é o seu propósito. E este Salmo 119, ele nos reconecta a nossa identidade original, nos conecta a nossa essência, né, com Deus. Então, a cura da nossa identidade, como restaurar, ela passa por um processo, né? Olha o que diz Salmo 143, no versículo 7. Só Ele cura os corações quebrantados e cuida das nossas feridas e aflições. É Deus falando. Então, Deus vai curar todo mundo? Não, Deus não cura todo mundo. É só, Ele cura os corações quebrantados. Aquelas pessoas que se quebrantarem perante Deus, que se humilharem, que orarem, que pedirem, Deus me ajuda. Eu não aguento mais os resultados que eu tenho, eu não aguento mais. Eu não queria fazer isso, mas eu acabo fazendo. Ter esse relacionamento com Deus, Deus vai lá e cura. A gente tem que pedir a cura das nossas feridas, que Ele nos mostre aqueles cantinhos lá obscuros da nossa alma, que precisa trazer a consciência, precisa ser curado, né? E então, como eu falei, uma mulher curada, ela tem identidade restaurada e ela cura outras pessoas. Então, qual é os passos para a nossa cura? Primeiro, reconhecer os nossos frutos. Como eu estou sendo como mãe, como esposa? Quais são meus resultados? Eu estou realmente vivendo a que Jesus veio, em João 10:10, dizer que veio para dar vida e vida em abundância em todas as áreas. Se eu não estou vivendo essa abundância, é porque há alguma disfunção e eu tenho que identificar que disfunção é essa, que crença é essa, por que eu estou com a minha, será que eu estou com a minha identidade distorcida? Decidir mudar, você precisa identificar isso e querer ajuda. Busque ajuda, faça coach, busque um profissional, converse com alguém que você... com um líder, com alguém que te traga, né, esse conhecimento, que te traz a consciência sobre isso. Abrir o coração, vai doer, mas é como eu disse, vai doer uma vez só para não doer nunca mais, senão vai continuar doendo a vida toda e te atrapalhando.
perdoar, como eu falei antes, perdoar aquelas pessoas que te magoaram. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um desconhecido. Toda pessoa que curou ferida merece o teu perdão. Não, ela não merece, mas você precisa para viver a vida em abundância. Está dando eco agora. Buscar Deus como você nunca buscou antes, buscar esse relacionamento, né? Eu sempre digo, eu não falo de religião, eu falo de intimidade com Deus, porque somente Ele pode curar todas as mazelas da nossa alma. E Deus não quer curar só superficialmente, Ele quer ir lá nas entranhas, lá no nosso secreto, e trazer a consciência tudo aquilo que nos aflige. Mas para isso nós precisamos quebrantar o nosso coração, nós precisamos abrir com verdade, com humildade, de Deus me cura, traz a consciência tudo aquilo que está me ferindo, me ajuda a perdoar, eu não consigo, humanamente falando eu não consigo, mas tu pode todas as coisas, me ajuda, e Deus vai, tudo que Deus quer é que você tenha uma vida em abundância, e tem que passar também, a Tawane falou aqui, auto-perdão também extremamente importante, exatamente, obrigada por me lembrar, o auto-perdão, gente, é muito importante. Muitas vezes a pessoa carrega a culpa quando ela identifica, traz a consciência, todo esse processo, ela se dá conta de quanto ela errou muitas vezes, né, no passado, e começa a se sentir culpa. Então, a culpa não vem de Deus. Quando você abre seu coração, você coloca para fora, pede perdão e se arrepende, o que é o arrependimento? É a mudança de atitude. A partir de agora eu não faço mais. Né? Não, é diferente de remorso. Remorso, você só fica com aquele remorso ali e não muda nada. O arrependimento, ele muda, né? Ele dá aquele giro. Eu fazia isso, eu não faço mais. E é isso que Deus espera de nós. Então, quando a gente passa por esse arrependimento, Deus não lembra mais nós do nosso pecado. Deus não se lembra mais. Quem lembra é o nosso inimigo, né? Ele joga então, nós temos também crescimento, né? Isso. E renovar nossa mente. Como eu disse, não vos conformeis com este século, com este mundo, com os teus resultados. Né? Vamos buscar conhecimento, vamos renovar nossa mente, vamos controlar nossos pensamentos. Eu sei que muitas vezes o pensamento automático vem, mas aí quando eu identifico, opa, o que eu estou pensando? Porque todo pensamento gera um sentimento e gera um resultado. E um pensamento ruim, lá do passado, vai me trazer a dor, vai me potencializar aquela dor e eu vou estar sentindo novamente. Então, opa, isso não faz mais parte da nova Liana que eu estou sendo. Da nova Josiane que eu decidi ser. Então, o que eu vou pensar daqui para frente? Quando vem aquele pensamento, assim, não, eu vou pensar diferente, eu vou pensar coisas positivas. Porque aí sim, eu crio uma nova realidade. E é isso que Deus quer, Deus nos advertiu, né? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com este mundo decaído, né? Que diz que o que você é. Né? Você não é o que te aconteceu, você não é o teu passado. As pessoas te olham e te julgam pelo teu passado, mas Deus, ele te olha pelo quem você vai se tornar. Deus já sabe quem nós vamos nos tornar lá na frente. Sim. Então, o nosso pensamento tem que estar no alto, não é nas coisas que passaram. É fechar as portas para o passado, começar a fazer diferente daqui para frente, tomar o leme do barco da nossa vida e ser autorresponsável. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, daqui para frente. Então, eu tenho conhecimento, aquilo me machucou, mas eu já perdoei, aquilo é passado. Agora em diante, eu vou fazer diferente. Os resultados vão ser diferentes. E aí sim, minha identidade começa a ser restaurada em Cristo, porque não existe identidade restaurada fora dos planos de Deus. Nós só vamos ser restauradas em Jesus, né? Em Deus, só vamos ser restauradas em Deus. Essa é a boa notícia, né? Então, abrir nosso coração, identificar, trazer a consciência de todos os nossos resultados, porque a gente não é aquilo que a gente diz que é, nós somos os nossos resultados, ou frutos, né? Como mãe, como esposa, como filha, como serva do Senhor, como profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida. E então, ter uma identidade restaurada é passar por todos esse passo a passo. E é um processo, não é assim, agora eu vou restaurar minha identidade, agora eu trouxe. Não se cura racionalmente, não se
ressignifica racionalmente, tudo é emocionalmente. Nós somos, lembrando, né, que nós somos triunos, corpo, alma e espírito, e a cura ela passa pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Juliana, vai acabar, tá? Pode despedir do pessoal. Então tá, amiga. Alguém quiser ali fazer um print de nós, vamos tira Tira um uma print, foto, porque o meu celular tá estragado. Vamos ver se eu consigo, então, pessoal. Um beijo grande, Deus abençoe cada um de vocês.